19h36. Certo. Podemos orar, então? Oséias, pode orar conosco, por favor? Liga o microfone, ligou já? Pode orar conosco? Isso. Vamos lá, então. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos nesse momento desse culto que vamos prestar ao Senhor e aprender mais da Tua palavra, que o Senhor dê inspiração aos nossos irmãos, pastor Itamir, que vai assim nos dirigir a palavra, que nos fortaleça e nos prepara para cada dia vivermos e aperfeiçoarmos na santidade de Cristo, Senhor. E suplicamos a bênção para todas as famílias aqui presentes, aqueles que não podem estar aqui, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos dê também uma ótima oportunidade de estudo. E tendo a certeza que o Senhor já está nos abençoando, nós muito te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Os irmãos estão mais ou menos lembrando, eu espero que sim, que essa carta, então, é uma carta em que Paulo está defendendo a essência do Evangelho. Ele começa claramente lá no capítulo 1, mostrando que aquilo que os judaizantes estavam fazendo, isso é, colocar Cristo mais as leis judaicas, é uma heresia. Ele falou que é um outro evangelho, que na verdade nem é evangelho. É uma porção de coisa que o pessoal estava querendo se intrometer entre os Gálatas, que eram agora novas criaturas. Então, Paulo vai mostrando exatamente todo esse percurso, e exatamente no capítulo 4, 21 a 31, ele vai terminar a parte doutrinária da carta. Capítulo 1 e 2, vocês lembram, eu falei, que ele dá um bom contexto dele mesmo. E ele mostra, inclusive, aquela situação em que ele enfrenta Pedro, porque Pedro quis fazer uma média com o pessoal que tinha vindo de Jerusalém, e aí Paulo é bem firme lá no capítulo 2. Capítulo 3 e 4, então, é doutrina, é aquilo que nós vimos. E hoje, então, vai ser o último exemplo que Paulo vai dar para a gente entender que, de fato, o evangelho é pela graça, pela fé, e o evangelho nos proporciona verdadeira liberdade. E o que nós vamos ver, inclusive, na semana que vem. Capítulo 5 é um texto super bom, muito bonito, porque ele fala exatamente isso. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E a partir daí, então, nós temos a parte prática, né? Que é o fruto do Espírito, as obras da carne, e assim por diante. Então, hoje nós estamos terminando com a parte doutrinária. E a parte doutrinária é muito interessante nesse capítulo, porque ele vai mostrar uma ilustração, né, muito interessante, usando as duas senhoras lá do Antigo Testamento, esposas do nosso querido Abraão. Uma esposa oficial e outra foi apenas uma coisa que ele e Sara quiseram fazer, porque não estavam esperando, né, tudo aquilo que Deus queria fazer. E na hora certa, Deus sempre faz as coisas na hora certa. No comecinho do capítulo 4, se você lembra, essa aula eu lembro que eu dei. 4:4. Na plenitude dos tempos, o Senhor mandou Jesus Cristo para nós. Então, Deus sempre tem o momento dele. Não é o nosso momento, mas é o momento dele. E a partir daí nós precisamos entender que o que ele faz sempre é o melhor. Nós, muitas vezes, queremos ajudá-lo, né, a fazer alguma coisa, queremos fazer as coisas no nosso tempo e, infelizmente, as coisas dão errada. Como, então, vai acontecer, a gente vai olhar para Sara e para Agar, e a gente vai ver que aquilo que Abraão e Sara planejaram não deu certo. Deviam só ter esperado com mais paciência ainda a promessa de Deus. Eu quero ler os versículos 21 a 31 do capítulo 4, e eu vou ler na nova linguagem de hoje, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar na NVI, depois eu vou ler, quando a gente estiver vendo cada versículo, aí eu vou ler novamente na NVI. Mas para a gente pegar o texto de uma maneira geral, eu quero ler, então, na
Nova linguagem de hoje. Gálatas, capítulo 4, 21 a 31, são os últimos versículos exatamente dessa bonita carta, essa carta que nos dá, a gente chama ela de carta que nos dá liberdade, é a carta da liberdade. Então, diz assim a palavra de Deus na linguagem da NTLH. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. Versículo 23. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Ô, Vitor, encosta a porta do quarto que eu estou ouvindo naquela escola bíblica. Olá, alguém está com o microfone aberto? Já fechei, pastor, tranquilo, pode seguir em frente. Então, versículo 23, o filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, e esta está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras dizem, você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu as dores do parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, versículo 29, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças não são geradas, ele perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras dizem? Elas dizem, mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas sim de uma mulher livre. Isso é o texto na nova linguagem de hoje. Então, vamos tentar entender alguma coisa. O que Paulo está fazendo aqui é contrastar de uma maneira ilustrativa as 2 alianças. Lembrando, então, que ele está mostrando para os Gálatas que a nova aliança em Cristo é que realmente vale. Inclusive, para os Gálatas são gentios, eles não tinham a ver nada com a antiga aliança. Os judaizantes vieram impondo para eles exatamente isso. Olha, aceitaram a Cristo? Muito bem, mas vocês também têm que cumprir a lei judaica. E Paulo está dizendo exatamente o contrário. Olha, vocês não têm nada a ver mais com Israel, com judeu. Inclusive, para os judeus também, a lei agora já tinha sido cumprida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós, judeus e gentios, estamos completamente livres para podermos, então, aproveitar aquilo que Deus tem nos dado, que é a sua graça. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 2 de Efésios, que é uma outra carta especial também, a gente vê que Paulo mostra que o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele quebrou as barreiras, porque ele tinha o propósito de unir os dois, isso é, o gentio com o judeu, para formarem um só corpo. E, de fato, nós somos um só corpo. Tanto os judeus que se convertem hoje, convertem pela fé, pela graça, quanto nós, que somos brasileiros, ou somos, então, para os israelitas, somos gentios, também nós somos salvos através do quê? Da fé e pela graça. Então, nós temos o mesmo espírito, a mesma condição de sermos gente salva, nascida de novo,
aí tanto faz. Por isso que lá em Gálatas 3:28, ele fala, não há mais divisão entre homens e mulheres, ricos e pobres, não tem mais divisão entre raças, não tem divisão entre cultos e incultos, todos nós somos um em Cristo Jesus. E a partir daí, então, Paulo vai mostrar aqui em Gálatas 4:21-31, esse contraste muito interessante, e eu gostaria que nessa noite a gente pudesse lembrar de que aliança que nós somos. Nós somos da nova aliança, que foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo lá naquela quinta-feira à noite, antes dele morrer por nós na sexta-feira. E ele falou, olha, eis aqui o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, se nós somos, de fato, crentes, se nós nascemos de novo, nós somos da nova aliança. Mas vamos entrar um pouquinho mais nos slides para que a gente possa acompanhar. Então, vamos lá. O contraste entre as duas alianças e a síntese do texto é exatamente essa. Somente quando detalhamos o contraste entre as duas alianças, somos enriquecidos por essa figura, por essa mensagem. Quando detalhamos o contraste entre essas duas alianças, entre essas duas maneiras de Deus se relacionar conosco, nós somos enriquecidos. Então, a minha proposta nessa noite é exatamente isso, que você se abra e entenda que esse é um estudo que vai nos trazer alegria, vai nos trazer enriquecimento, porque a mensagem desse texto é muito bonita. Ela fala, então, da nossa nova posição em Jesus Cristo. Vamos encontrar, então, aqui 5 detalhes do contraste existente entre as duas alianças, entre a nova aliança, pela qual nós pertencemos, que foi estabelecida pelo sangue do Senhor Jesus, e a antiga aliança, que tinha sido estabelecida lá quando o povo do Egito saiu para a Palestina, isso é, o povo de Israel. Lá em lá em Êxodo 19, Deus chama Moisés e fala para ele, olha, eu quero fazer uma aliança com esse povo, eu quero que eles sejam meu povo, mas eu serei o seu Deus. E a partir daí, eu quero que vocês cumpram aquilo que eu vou mandar. E aí, no capítulo 20 do livro de Êxodo, ele vai mandar. Então, nós temos os 10 mandamentos. Mas o início da aliança, o acerto, é no capítulo 19, um capítulo antes do capítulo 20. Deus fala para Moisés, desce lá, fala com o povo e vamos ver o que o povo vai falar. Logicamente que Deus já sabia. E o povo fala, não, tudo que o Senhor falou, nós faremos. A gente sabe que não aconteceu. Logo depois que Moisés fica no monte, o povo está lá já pecando, já descumprindo a promessa e fazendo um bezerro de ouro. Então, essa aliança antiga, por isso que ela foi quebrada, sempre foi quebrada pelo ser humano, e por isso Deus, e isso já era uma coisa premeditada, prevista, pré-determinada, por isso que Deus, então, mostrando para o homem que as suas falhas eram grandes, ele estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança já foi prometida por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, muito tempo antes do Senhor Jesus nascer. E quando o Senhor Jesus nasceu, e quando ele se tornou realmente o nosso ministro, quando ele morreu por nós, ele tinha então estabelecido essa nova aliança baseada no seu sangue que ele derramou na cruz na sexta-feira. Então, nós temos duas alianças, uma completamente passada e essa nova, que é a nova aliança. Então, vamos dar uma olhada em cada um dos detalhes que nós temos aqui no texto. O primeiro detalhe refere-se à condição das mulheres que geraram os filhos. Qual era a condição? Então, agora eu vou ler na NVI, versículos 21 e 22, que dizem assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem o que a lei diz? Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, o primeiro detalhe desse contraste mostra as condições
mulheres que geraram os dois filhos. Quem são esses filhos? Exatamente, Ismael e Isaac. Vamos lá? Muito bem. A ilustração mostra que as duas mulheres são Agar e Sara. Agar e Sara. Agar era a escrava, Agar era a ajudante da dona Sara, e Deus tinha prometido para Abraão e Sara que ele daria um filho da promessa, e que a partir desse filho muita gente seria abençoada. Muito bem. Foram esperando, e Deus, na hora que ele determinou, ele daria a promessa. Mas então a dona Sara, falando para Abraão e vendo ela mesma a sua condição física, e vendo a condição física de Abraão, ela propôs para Abraão uma coisa: olha, tem Agar aqui, essa moça aqui, essa jovem senhora aqui, e eu sou estéril. Então, nós não temos possibilidade de filho. Por quê? Porque ela não entendia ainda que Deus era o Deus do impossível. E, infelizmente, Abraão aceitou a proposta. E Sara falou: olha, então tem uma relação com ela, e se você tiver filho, então esse será o nosso filho. Ela será parteira, né? Ela vai ser a parturiente, e esse filho que nascer vai ser o nosso. Abraão falou: tá bom, então tá bom, se você está pedindo isso, eu vou atendê-la. Muito bem. E o que aconteceu foi que os dois, infelizmente, erraram feio, porque não esperaram a promessa de Deus. A ilustração mostra, então, quem são os dois filhos. Um é Ismael e outro é Isaac. Ismael é o filho de Agar com Abraão, e Isaac depois é o filho de Abraão com Sara. E a ilustração mostra muito bem, é muito interessante como Paulo usa as ilustrações para nos fazer entender bem o que ele está colocando. Ele está mostrando que as duas concepções foram bem distintas. Uma foi pelo modo natural. Então, um homem tendo uma relação com uma mulher que não era estéril, ele teve uma criança, gerou uma criança, e essa criança, então, nasceu, foi Ismael. Agora, o que Abraão não podia imaginar, e que nem a dona Sara podia imaginar, é que Deus é o Deus do impossível e podia tornar a nossa querida irmã Sara, que era estéril, tornar essa senhora como uma mãe normal. Ele podia fazê-la engravidar. Então, a maneira de concepção, uma foi do modo natural, do modo humano. A relação de um homem com uma mulher. Uma mulher que podia dar à luz. Agora, a relação especial, a promessa de Deus, é que ele falou: olha, fique tranquilo que por você e pela dona Sara, eu vou trazer um filho ao mundo para vocês. Não foi, logicamente, é bom que a gente deixe isso claro, embora eu acho que ninguém tenha pensado, mas é bom eu falar, não foi nada uma obra do Espírito Santo em Sara, não. A obra do Espírito Santo numa mulher foi em Maria, que nasceu o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus homem. Mas o poder de Deus fez com que Abraão tivesse relação com Sara, e o poder de Deus fez com que Sara pudesse dar à luz, pudesse ficar grávida, ela que era estéril. Então, o que nós temos? Uma concepção pelo modo natural e uma concepção a partir do poder de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir da promessa de Deus. Então, o primeiro detalhe desse contraste refere-se exatamente às condições dessas mulheres. Uma era estéril e outra era uma mulher normal. Abraão teve relação com a mulher normal, que era Agar, e teve o filho, que é Ismael. E depois, no tempo de Deus, Deus deu condições físicas para dona Sara engravidar,
e para Abraão, com 100 anos, poder ter relação com ela, e aí nasceu o filho da promessa, o nosso querido Isaac. Quando nós formos para o céu, podemos sentar com Abraão, porque por isso que vai ter eternidade. Nós podemos conversar com eles à vontade, e aí vamos bater papo e perguntar, e aí, Abraão, como é que foi? A Agar era bonita também, você gostou dela? Como é que é isso? Podemos conversar muita coisa aqui. Ô, dona Sara, como é que ideia foi essa de dar a Agar para Abraão? Então, podemos bater papo à vontade e tal. Vamos ouvir muitas histórias interessantes e, com certeza, cada vez mais vamos ficar enriquecidos, né, pela presença tão especial de tantas pessoas de Deus e nós também lá no meio. Graças a Deus por isso. Mas vamos ao segundo detalhe. O segundo detalhe do contraste refere-se ao quê? A natureza dos dois filhos que foram gerados, exatamente o versículo 23, e eu quero ler, então, na NVI. Diz o seguinte: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Exatamente isso daqui. Então, um foi alguém que nasceu pela vontade humana, e outro foi que nasceu pela promessa de Deus, pelo poder de Deus. Quando a gente lê esse texto, eu creio que vocês podem se lembrar, pelo menos eu me lembrei, e eu vou ler para vocês João capítulo 1. João capítulo 1. É um texto muito rico e ele vai nos mostrar exatamente essa questão do nascimento natural e do nascimento espiritual. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. João 1, 10, 11 e 12. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo não o reconheceu. Olha só. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam. Agora veja o versículo 12. Contudo, aos que receberam ele, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que aconteceu com Abraão e com Sara é que eles não creram na promessa. Não creram na promessa. E, a partir daí, então, geraram dois filhos. Um natural e outro da promessa, quando Deus, então, pela sua misericórdia e graça, proporcionou a dona Sara ficar grávida. Então, vamos agora olhar um pouquinho os detalhes desse segundo momento do contraste que Paulo está mostrando para nós. São três ideias aqui. O filho da escrava Agar nasceu pela vontade humana. De quem? Pela vontade da dona Sara e concordância do seu Abraão. Então, vontade humana. Por quê? Porque eles estavam querendo, de qualquer maneira, que nascesse esse filho, o filho que Deus tinha prometido. Só que eles não esperaram em Deus. Mas também é interessante a gente observar, e eu queria já chamar a sua atenção, para um texto um pouquinho mais adiante, lá em Gênesis, porque Abraão aprendeu que Deus realmente era o Deus do impossível. Porque quando Isaac já estava mocinho, adolescente, ou já quase jovem, Deus falou: Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Agora, esse era o filho da promessa. E o que Abraão fez? Ele ficou conversando com Deus? Não, Senhor, o que é isso? Não, não vai dar. Não, ele obedeceu, ele creu. Creu no quê? Creu nesse Deus que ele tinha aprendido que é o Deus do impossível. Ele creu nesse Deus que fez com que ele, com 100 anos, tivesse condições de ter uma relação sexual com a sua esposa, que era infértil, e nascesse um
no Isaac. Então, ele foi lá e entregou Isaac. E, inclusive, a Bíblia diz lá em Hebreus, fala que ele levantou o cutelo, levantou o facão para imolar Isaac. E quando ele fez isso, ele estava crendo que Deus iria providenciar uma maneira de ressuscitar Isaac, de fazer qualquer negócio, porque ele era o filho da promessa. Então, queridos irmãos, esse texto de João nos ajuda a mostrar exatamente, cuidado com a nossa vontade humana. As nossas decisões humanas não vão dar o resultado de nós dependermos e obedecermos a Deus. Quando nós dependemos de Deus, quando nós cremos nesse Deus, aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. E ali sim, quando Abraão creu que ele poderia até entregar Isaac, porque Deus iria restituí-lo, aí, mais uma vez, ele creu e foi justificado pela fé. Então, o filho da escrava nasceu pela vontade humana, da dona Sara e do seu Abraão. Mas o filho da livre, a dona Sara, nasceu do quê? Da palavra de Deus, da promessa divina. Deus tinha dado essa promessa para Abraão, para a dona Sara. A dona Sara, até quando o anjo falou, ela estava assim atrás da porta, né, ouvindo, e ela deu um sorriso, né? Por isso que o nome dela ficou Sara, né? Era Sarai, né? E a partir daí, então, depois de 9 meses de gravidez, ela teve o neném Isaac. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus completamente o Deus do impossível. Aquilo que para o ser humano nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos alcançar, para Deus é plenamente viável. Porque se é do plano dele, queridos irmãos, vamos sempre entender isso. Nada é impossível. Agora, o que nós precisamos entender é que muitas vezes aquilo que nós pedimos, porque é vontade nossa, não é a vontade de Deus. Aí é que nós temos que entender que muitas vezes vai ser um não como resposta, porque não é a vontade dele. Nós temos em João o Senhor Jesus nos ensinando que tudo que nós vamos pedir, temos que pedir em nome de Jesus. Beleza? Isso acho que todo mundo sabe. E por isso é que a gente fala no final da oração, em nome de Jesus, amém. Agora, muitas vezes, essa frase virou uma reza. A gente não está lembrando que nós estamos pedindo, não por nossos méritos. Nós estamos pedindo o que nós necessitamos ou o que nós queremos em nome de Jesus. Agora, em 1 João, capítulo 5, nós temos uma outra palavra que é muito legal, que é o seguinte: ele vai responder às nossas orações de acordo com a vontade dele. Assim como Jesus pediu, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade, que os teus planos se realizem na minha vida. Então, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, pedindo para o Pai, ele pede que a vontade de Deus seja feita e não a sua vontade. Então, novamente, temos que lembrar que a vontade humana, muitas vezes, não é aquela que Deus quer para nós. Temos que orar, temos que pedir em nome de Jesus e temos que nos tranquilizar, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo que seja um não. Porque o não vai nos ajudar a cada vez mais depender dele. E lembrando novamente daquele texto que eu sempre gosto de mencionar, 1 Coríntios 10, 13, não vem nenhuma tribulação, nem vem nenhuma aflição sobre nós que não seja humana. Tudo está dentro da possibilidade do ser humano aguentar, suportar. Suportar como? Porque Deus nos dá um escape. Qual é o escape? Depender dele. Depender dele. E quando dependemos dele, ele vai fazer o que ele quer, sabendo que ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Terceiro ponto aqui, os filhos e as mães, então, ilustram exatamente a vida sob a lei ou a vida livre.
A vida sob a lei é Agar, que era uma escrava, e a vida livre é a vida da dona Sara, depois que teve o neném Isaac. A partir daí, nós temos, então, essa possibilidade também de verificar a nossa vida. Como é que nós somos? Nós somos aqueles cumpridores da lei? O bom crente faz o quê? Então, nós temos vários itens, né? Ele dá o dízimo, ele canta, ele lê a Bíblia todo dia, ele dá ofertas para missões, ele não falta aos cultos de domingo, de quarta-feira ele também vem. Então, esse é um modelo de crente, porque ele está cumprindo aquilo que a igreja entendeu que essa é uma vida bonita. E ele faz isso religiosamente para mostrar para todo mundo que ele é um verdadeiro crente. Mas quem está sob essa lei está desprezando aquilo que Cristo fez por nós. Cristo deu-nos uma vida livre, uma vida graciosa, uma vida de graça. Não é que essas coisas são ruins. Eu devo ler a Bíblia, devo dar o dízimo, devo ir nos cultos de quarta, de domingo, tudo mais. Mas não é isso que está me segurando. O que está me segurando é a minha fé, a minha crença em Jesus Cristo. E isso, então, me torna livre, me torna livre. O Senhor Jesus, quando nos chamou, ele não nos chamou para sermos escravos, ele nos chamou para sermos amigos. Veja só, ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então, ao invés de você ser um legalista, por favor, usufrua. Nós vamos falar isso bastante semana que vem, porque nós vamos estudar o capítulo 5. Mas usufrua dessa liberdade que Deus tem lhe dado a partir da graça dele. Terceiro detalhe do contraste que nós encontramos aqui entre as duas alianças. Refere-se ao quê? Ao significado dessas duas mulheres. As duas mulheres que geraram seus filhos. Versículos 24 e 26, eu estou lendo agora na NVI. Versículo 24. Isso aqui, essa situação de Sara e Agar, é usado como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Versículo 25. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, isso é, a cidade física de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, porque naquela época Jerusalém era dominada pelo Império Romano. Agora, veja o versículo 26. Mas a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial, é livre, é a nossa mãe. Então, o que nós temos aqui é um contraste entre essas duas mulheres, um contraste entre o significado dessas duas senhoras. Então, vamos ver, então, três ideias muito interessantes a partir disso daqui. Primeiro, a mulher escrava representava o quê? A antiga aliança. A antiga aliança, exatamente. Representava aquela aliança que foi quebrada. A aliança foi feita com Noé, a aliança foi feita com Abraão, a aliança foi feita com Israel, a partir de Moisés, a aliança foi feita com Davi, a aliança foi feita com uma série de personagens. Infelizmente, o ser humano quebrou todas essas alianças. Por isso, então, já depois de muito tempo, o Senhor levanta profetas, fazendo o quê? Prometendo novamente. A promessa de Deus não pode falhar, e ele não falha, prometendo que viria uma nova aliança, uma nova aliança, uma nova aliança. Jeremias fala isso, Ezequiel fala isso, e assim por diante. E a partir daí, o que acontece? Essa nova aliança acontece vindo através do Senhor Jesus Cristo. A mulher livre representa o quê? A nova aliança, porque lembra daquele versículo de João capítulo 8? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
O Senhor Jesus veio para fazer o quê? Para nos livrar, mas não do Império Romano. Ele veio para nos livrar das nossas transgressões e dos nossos pecados. E, inclusive, é bom que a gente diga com muita clareza que muitas vezes a turma pensa que Jesus veio para nos livrar das doenças. Não é bem assim. Ele pode nos curar conforme a vontade dele, mas muitas vezes ele não vai curar. Ele não vai curar. Paulo tinha um espinho na carne, que era provavelmente alguma questão nos olhos. Ele pediu 3 vezes e Deus não lhe deu aquilo que ele queria. Falou, a minha graça te basta. O Timóteo, que foi o sucessor de Paulo, vamos dizer assim, ele tinha um problema no estômago. E qual foi o remédio que Paulo deu para ele? Toma um pouquinho de vinho para melhorar o seu estômago. Era o remédio daquela época. Quando Tiago fala sobre alguém doente, pede oração por ele, mas unge a pessoa com óleo. Significa o quê? Que nem sempre o Senhor vai livrar você da doença, vai livrar você de alguma situação delicada. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, creiam, porque eu venci o mundo. E essa vitória ele compartilha conosco. Eu mesmo sou exemplo disso. Vivendo aí 75 anos sem problema, 74 anos sem problema, e aí a Covid me pegou de cheio mesmo. E aí, por isso eu parei de crer em Senhor? Não. Deus sabia o que ele queria me ensinar através dessa situação. E pela graça de Deus, ele me livrou. Ao mesmo tempo, nós tivemos queridos irmãos na própria igreja que alguns faleceram. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então, essa vida livre que nós temos em Jesus Cristo é a vida que Deus quer que a gente usufrua. Em terceiro lugar, a antiga aliança gera filhos escravos e a nossa nova aliança em Jesus Cristo, baseado no sangue de Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus, gera filhos livres. O Senhor Jesus veio para nos libertar, para nos dar liberdade. E a partir daí, então, nós podemos usufruir da bênção que o Senhor tem nos dado, que é essa vida livre. Muito bem. Daqui a pouco eu vou chegar no final e você vai poder fazer perguntas se você quiser. O quarto detalhe do contraste refere-se ao quê? A alguma coisa muito interessante que nós vamos perceber. Ao plano eterno de Deus cumprido na mulher legítima. Isso é muito interessante. Quando Deus promete, quando isso se refere ao seu plano, não tenha dúvida. Há um texto lá em Números em que nós encontramos a seguinte expressão: Deus não é um homem para mentir. O que ele prometeu, ele há de cumprir. Então, se ele prometeu para Abraão, Abraão e Sara deveriam esperar, porque Deus iria cumprir. Mas deixa eu ler o versículo 27 na NVI. Capítulo 27, capítulo 4, versículo 27, é uma citação do Antigo Testamento. Regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca teve em trabalho de parto, da mulher abandonada, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que aquelas que têm marido. Isso é, você que muitas vezes é rejeitada porque você é estéril, pode celebrar, porque você vai ter mais filhos do que aquela que tem marido. Um exemplo muito claro disso é a mãe do nosso querido Samuel. Como que era o nome dela? Dona Ana. Chorou, 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 pediu, 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 e na hora certa Deus deu para ela Samuel. E depois ela teve mais filhos. Significa o quê? Que quando Deus promete, ele cumpre.
Então, vamos ver essa questão do plano eterno de Deus. É interessante a gente perceber isso daqui. Cadê? Como é que vai aqui, para cá? Cadê? Ok. Isaías profetizou que os filhos de Jerusalém seriam levados escravos, e foram realmente. Por quê? Porque desobedeceram a Deus, não creram em Deus, e aí o que aconteceu? Deus usou a Babilônia para levá-los para o cativeiro, para eles aprenderem a só confiar no Senhor. Uma coisa que você pode anotar aí é que os israelitas, com 70 anos de exílio, aprenderam pelo menos uma coisa: eles não foram mais idólatras. Você vê que, mesmo no período interbíblico, e depois, no período em que o Senhor Jesus estava já ministrando, o Senhor Jesus nunca reclama dos líderes judaicos de idolatria. Ele reclama, sim, de hipocrisia, de uma religiosidade formal, e não de uma religião que brota do fundo do coração. Por isso que ele disse para aquela mulher samaritana o seguinte: Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É interessante isso. Por que Deus está procurando? Porque não acha. A maioria é até religioso, mas não faz isso do fundo do coração. Então, quando Deus percebeu isso no povo de Israel, ele fala através de Isaías que Israel, que no caso ali era o reino do sul, que é Judá, vai ser perseguido, vão ser escravos. E realmente acontece. 70 anos de escravidão, 70 anos de exílio lá na Babilônia. Para mostrar o quê? Que quem crê tem a sua vida abençoada por Deus. Podemos lembrar também da época quando Josué mandou os espias para ver como que era a terra prometida. Foram 12, um de cada tribo. 10 voltaram incrédulos, falando: não vai dar, porque os caras são grandões, a gente parece gafanhoto perto deles e tal, não tem colher de chá. 2 apenas falaram: não, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, se ele prometeu, ele vai cumprir. Quem foi? Josué e Calebe. E por isso, olha só, isso é muito importante, toda aquela geração, que foi a primeira geração, então a geração que saiu do Egito, toda ela morreu no deserto. Ninguém deles entrou na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida foram os filhos dele. Foi a segunda geração, juntamente com Josué e Calebe. Significa o quê? Que quando nós cremos, nós estamos de acordo com aquilo que Deus quer. Quando nós somos incrédulos, pode esperar que Deus venha nos disciplinar. Ele quer nos chamar a atenção. Isaías profetizou, então, que a mulher estéril daria à luz a muitos filhos e filhos livres, porque quando nós cremos, podemos ter certeza que Deus está aí para nos abençoar. E nos abençoar de uma maneira espetacular. E lembrando o seguinte, não é com bênçãos materiais, porque conforme Paulo disse aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele já nos deu todas as bênçãos que nós necessitamos. Não é aquilo que você deseja, mas é aquilo que Deus sabe que você precisa. Ele já tem nos dado tudo. As bênçãos que nós temos em abundância é exatamente o quê? A mudança da nossa vida, a mudança do nosso caráter. Cada vez mais nós vamos sendo parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E por isso também, lembre-se bem, que Deus nos permite passar por várias provações. Para quê? Para que Ele vá moldando o nosso caráter, vá trabalhando conosco, para cada vez mais ficarmos
semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor já tem nos dado bênçãos espirituais. Só, por exemplo, para a gente lembrar, o fruto do Espírito, que é trabalho do Espírito Santo em nós, quando nós abrimos a nossa vida para o Espírito Santo, é uma riqueza de bênçãos. Você vai ter alegria em qualquer situação, você vai ter paz nas piores situações, você vai ter amor por todas as pessoas, um amor de doação, você vai ter domínio próprio, enfim, todas as bênçãos é o fruto do Espírito. Então, o que está acontecendo é que quando nós cremos, Deus nos abençoa. Quando Abraão creu naquela palavra do anjo, olha, daqui a um ano vocês vão ter filho, e Sara riu, mas ela creu também, e o que aconteceu é que eles tiveram um filho, Isaque, um filho livre. Depois, Isaque, você sabe, gerou a 2, depois o Israel ficou, então, com 12, e muita gente saiu do Egito. Provavelmente, 2,5 a 3 milhões de pessoas. Vindas aonde? Da promessa do nascimento de Isaque. Terceiro ponto. Isaías, em sua profecia, vislumbrou na fertilidade de Sara os livres pela fé em Cristo. Por isso que nós, muitas vezes, dizemos que quem é de Cristo é filho de Abraão. Porque Abraão é, vamos dizer assim, entre aspas, o pai da fé. Abraão é aquele que creu. E todos nós que cremos, mesmo não sendo judeus, somos filhos de Abraão. Por quê? Ele foi justificado pela fé. E nós também somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. A partir daí, então, nós temos essa grande possibilidade de termos, então, uma vida completamente em ordem. Opa, o que aconteceu aqui? Tarará, tarará, vamos ver se dá. Ah, sim, aqui o quinto detalhe. Muito bem, estamos chegando, versículos 28 a 31, estou lendo aqui novamente na NVI. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, filhos pela fé. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Ismael ficou perturbando Isaque. Ismael era um pouco mais velho e ficou lá dando cocoruto na cabeça dele, brincando, puxando rasteira, fazendo uma porção de coisa, e o Isaque, coitado, mais novinho, só levava a pior. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Exatamente. O que acontece agora é exatamente isso. Graças a Deus, nós somos o quê? Filhos da promessa. E são 3 ideias que aparecem aqui. Muito obrigado, Betão, que colocou isso na tela agora para mim. Os cristãos pela fé são filhos da promessa. Eu sou filho de Abraão. Você que está me ouvindo e é salvo, nasceu de novo, você também é filho de Abraão. Um dia a gente vai chegar lá no céu e falar, ô, papai Abraão, como é que vai aí? Vai ser muito joia. E exatamente, por quê? Porque ele foi justificado pela fé. E graças a Deus, eu também, você também, a fé nos dá essa herança, nos dá essa adoção. A graça de Deus invade e nós, pela fé, cremos e podemos, então, estarmos completamente livres. Os cristãos enfrentam perseguição dos filhos naturais. Quem são os filhos naturais? São aqueles que não são da promessa, são aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo. São aqueles que não aceitaram, então, essa maravilhosa salvação que o Senhor Jesus nos oferece. E o que acontece? O mundo persegue a igreja, o mundo não gosta da igreja, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive agora, nessa época de
eleições e tudo mais, nós tivemos vários evangélicos, né, sendo criticados. E conforme for o próximo governo, nós temos que estar bem atentos, porque nós vamos sentir uma certa adversidade, porque isso é natural até que aconteça, porque o Senhor Jesus falou, nós não somos do mundo, ele não tirou-nos do mundo, mas nós não somos do mundo, então nós vamos enfrentar algumas situações delicadas. Nós já enfrentamos hoje. Quando, então, por exemplo, um superior a você no seu trabalho pede para você mentir, pede para você fazer uma coisa errada, uma coisa ilegal. Isso não é uma perseguição? Ou você faz de qualquer jeito? Porque todo mundo está fazendo, você faz também. Não. Nós temos que dar o nosso testemunho. Não, o nosso padrão não é esse, o meu padrão de conduta não é esse. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu fui perseguido nessa situação. Eu trabalhava no mercado de capitais, lá, com venda de letras de câmbio, e tinha uma maneira de fazer uma coisa por fora, chamado PF. Era uma taxa que a corretora que eu trabalhava dava para ter mais gente fazendo negócio com ele. E um dia, o dono da corretora, o senhor Ariel, um argentino, falou, Itamir, eu quero que você trabalhe comigo de uma maneira um pouco mais definida aqui. Você vai tomar conta desse PF, você vai contabilizar tudo que a gente ganha por fora. Você aceita? Eu fui para casa e orei e voltei com a resposta. Eu não aceito. Me desculpe, mas eu agradeço a sua intenção de me ajudar, de promover, mas eu não aceito. Mas por que você não aceita? Porque eu sou cristão. E eu estou estudando, eu estava na faculdade, eu estou estudando para pregar exatamente contra isso. E aí ele falou, não, mas você está perdendo uma grande oportunidade. Eu falei, tudo bem, mas pelo meu Senhor, eu vou perder essa oportunidade. Então, nós vamos ter obstáculos, mas graças a Deus, nós temos uma promessa, nós temos uma fé, e essa fé, então, nos leva a andar corretamente diante do Senhor, mesmo tendo dificuldades para enfrentar. Nós podemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós vencemos com ele. Então, em terceiro lugar, os cristãos não são filhos da escrava. Nós não somos mais do mundo. Nós não somos mais da ordem natural. Nós somos da ordem espiritual. Nós somos filhos espirituais. Nós nascemos de novo. E a partir daí, nós somos, então, nessa ilustração que Paulo está mostrando, nós não somos mais filhos de Agar. Nós somos filhos de Abraão e Dona Sara. Nós somos irmãos de Isaac. Nós somos da promessa. Nós somos de Deus. Portanto, mais do que nunca, essa noite eu queria que você saísse da nossa conversa com muita alegria no seu coração, porque você é um filho pleno de Deus, um adotado pleno de Deus. Eu quero ler novamente para você Gálatas capítulo 4. Muito obrigado, Betão, muito obrigado mesmo. Capítulo 4 de Gálatas fala assim, lá no versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos, olha só, para que recebêssemos, se você tiver a Bíblia aí, anota, sublinha, a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai, isso é, papai, papai. Assim, você já não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, você também é o quê? Herdeiro, herdeiro de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós está na nossa frente. Nós temos que decidir. Por isso que, na conclusão, nós temos essa expressão aqui de uma pergunta bem delicada.
Andar aprisionado por regras, isso é, tentando viver legalisticamente, por regulamentações humanas e por pedaços da lei mosaica. Tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, e não tem que fazer o quê, mas tem que circuncidar. Andar aprisionado a essas regras ou viver e desfrutar da liberdade que só Jesus nos concede, é a decisão que nós temos que tomar. Qual é a nossa escolha? Qual é a sua escolha? Andar aprisionado ainda ou usufruir daquilo que Deus tem nos dado? Eu espero em Deus que a gente possa, de fato, usufruir e viver livremente aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Que Deus nos abençoe. Betão, se quiser tirar o slide, e aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, fica mais fácil de eu poder responder. Fiquem à vontade para perguntar à vontade. Nós estamos com 15 pessoas na sala 15. e se você quiser fazer a pergunta, você vai ter que abrir o seu microfone, senão nós não vamos ouvir. É verdade, é verdade. Eu acho que está todo mundo em silêncio. Então, tem um ditado que quem cala, consente. Deixa eu aproveitar, pastor Itamir, e falar com todos que no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, tá? A aula está suspensa. Assim Isso. você vai poder aproveitar o final de semana prolongado, descansar entendeu? E nesse período também, né, ter um tempo maior com a tua família e ter um tempo assim de descanso. Dia 15 de novembro, então a aula fica suspensa, ok? Eu vou colocar isso no grupo também. Aliás, se você não estiver no grupo, não estiver recebendo as nossas mensagens, tá? Estudantes de Gálatas, por gentileza, coloque seu telefone aí no chat, que eu acrescento você no grupo, ok? Vai. Muito bem, gente. Se não temos pergunta, podemos orar e podemos encerrar então essa noite? Eu vou pedir para a irmã Rose Mariano, esposa do excelentíssimo pastor Roberto Mariano. Rose, você pode abrir o microfone para orar para nós, terminando essa aula? Você está nos ouvindo? Alô, Oi, pastor, Rose? sim, estou. Maravilha. Você pode orar então para nós, agradecendo a Deus pela sua palavra? Ok, gente. Boa noite, graça e paz. Posso orar. E, mais uma vez, né? A gente glorifica o Senhor pelo privilégio de poder estudar a palavra de Deus, né? Exatamente. Então, vamos orar. Pai bendito, louvado seja o seu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti, adoramos ao Senhor, porque o Senhor tem usado a vida do pastor Itamir, a vida do pastor Roberto, para poder nos explicar a Tua palavra, para poder trazer, Senhor, mais compreensão, Senhor, para os nossos entendimentos sobre a Sua palavra. Eu glorifico o Senhor. Glorifico, Pai, porque o Senhor trouxe o pastor Itamir da viagem, o Senhor permitiu que ele chegasse em paz ao lar dele. Eu glorifico por cada irmão aqui presente nesse estudo, glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, e glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço que o Senhor continue abrindo a nossa mente, continue abrindo o nosso entendimento, para que a gente possa, Pai, não somente ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, Pai. Então, peço que o Senhor nos capacite. E, mais uma vez, te agradeço pela aula de hoje, te agradeço pela vida do pastor Itamir, e assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite para todos. Lembrando que amanhã nós temos culto na igreja. E eu conheço o pregador que vai pregar amanhã, hein? Então, se você quiser saber,
vá no culto e você vai saber quem é o pregador. Um abraço para todos, Deus abençoe. Betão, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua amizade. E vamos orar por ele, que vai viajar para o exterior, hein? Olha só.